Corpus Christi, que festa maravilhosa da igreja, a festa em que Deus ama tanto o seu povo que se dá em alimento, se dá em bebida para saciar a sede e a fome do povo que Ele ama. A paz de Jesus, irmãos, a paz do Senhor esteja na sua casa e na sua vida. A paz esteja convosco. Vamos à primeira leitura desse dia, dessa festa maravilhosa de Corpus Christi. Em latim, corpo de Cristo. Jesus doou a sua vida, doou o seu corpo e o seu sangue para apagar os nossos pecados, para remir, para expiar os pecados. E hoje isso é comemorado. É uma fé muito forte dentro da igreja. É básico o católico crer na Eucaristia, no corpo e o sangue do Senhor que nós comungamos em toda a missa. Na verdade, toda a missa é celebrado o Corpus Christi. Mas hoje, de forma especial, Jesus é recebido por nós em comunhão, é adorado como Deus que é, meu Senhor e meu Deus. A primeira leitura é Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 3. Porque houve uma aliança no Antigo Testamento. E esse nome Antigo Testamento tem muito a ver com aliança, Antiga Aliança, Antigo Testamento. E depois houve uma nova aliança, um Novo Testamento. Inclusive a palavra Novo Testamento vai aparecer aqui. Daí você vai entender por que o Novo Testamento se chama Novo Testamento. É que houve uma aliança antes, um testamento antes, que nós vamos ver aqui agora, o Antigo Testamento. Como foi feita essa aliança com Moisés, que era feita com sacrifício de animais, com sangue de animais. Para quê? Para expiar os pecados dos fiéis, para que eles fossem perdoados os pecados. Era aspergido o sangue de animais nas pessoas. Vamos ler então? Êxodo 24, versículo 3. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos. Holocaustos é sacrifício de animais. Ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança, do testamento, e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Isso me lembra a pregação de Maria que está no Evangelho. A única pregação: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui o povo dizendo: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí foi feito um testamento, uma aliança com Deus, que hoje para nós é o Antigo Testamento. E eram feitas nos rituais, no templo, sacrifícios de animais, como nós bem sabemos. E era aspergido sangue no altar, era aspergido sangue sobre o povo. E esse sangue simbolizava a remissão dos pecados, a expiação dos pecados. Vamos ao Salmo de hoje? O Salmo desse dia de Corpus Christi é o Salmo 115, que fala do cálice, né? Do cálice que nós temos na missa, mas é o cálice do sangue do Senhor. E aqui no Salmo diz assim: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aí ele pergunta: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva.
mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Amém. Agora vamos à segunda leitura, vamos agora tratar do Novo Testamento. Em Hebreus, como nós já dissemos aqui em nosso estudo, Hebreus não é escrito por Paulo, mas sim provavelmente de um grande pregador da mesma época chamado Apolo. Há uma grande corrente acreditando que talvez o autor seja esse Apolo. E Apolo trabalhava muito bem essa tradição judaica em que havia esse Antigo Testamento, essa antiga aliança, e os rituais que eram feitos no altar. Então ele faz uma comparação entre o sacrifício que era feito no altar pelos antigos judeus e o sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Ele também foi sacrificado, também derramou sangue para expiar os nossos pecados. É uma comparação maravilhosa e real, porque foi realmente isso que aconteceu. Então, em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, coincidência, Hebreus 11, 11, e diz assim: porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros. É porque quem derramava o sangue no altar, quem aspergia o sangue nas pessoas era o sumo sacerdote. Isso no Antigo Testamento. Mas agora, porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros. E através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois, se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento, da nova aliança. Por isso chamamos Novo Testamento. Ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhe foi prometida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 14, numa quinta-feira, antecedendo a sexta-feira em que Jesus sofreu agonia no horto. Aliás, Jesus sofreu agonia antes da ceia, Nesse dia em que Jesus estava para derramar o seu sangue na cruz, para ir para o sacrifício, ele fez uma ceia. Estavam ali o pão e o vinho, que Jesus vai dizer: é o meu corpo e é o meu sangue, que ele dá em alimento. Vamos ler aqui e a gente vai explicando. A ceia, Marcos 14, 12. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? Agora vamos dar um salto para o versículo 22, já durante a ceia. O que é que Jesus diz ali? E você vai reconhecer que essa passagem que eu vou ler aqui agora é lida em todas as missas. Você já ouviu isso? Você ouve em todas as missas. E aqui então, em Marcos 14, 22, está escrito assim: durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue,
o sangue da aliança, do testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. E terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E você sabe que lá no Monte das Oliveiras, Jesus sofreu agonia, foi traído, foi preso, foi torturado. Mas, antes disso, ele realizou um sonho. Ele quis comer aquela ceia conosco. E essa ceia se repete em todas as missas. Há muitas igrejas que fazem a ceia e que também dão ali o pão e o vinho, mas nem todas acreditam que é o corpo e que é o sangue de Cristo. Inclusive, é um testemunho de um diácono aqui em Goiás, diácono Francisco. E ele escreveu um livro que tem até um nome interessante, Nossa Senhora do Marrom Glacé, porque ele também não aceitava a devoção a Nossa Senhora. Mas antes, ele era de uma igreja que praticava a ceia. Eles davam lá o vinho, o pão, e ele fazia questão de lembrar aos fiéis daquela igreja: olha, isso aqui não é o sangue, não é o corpo, a carne de Jesus. Isso aqui é só uma lembrança, é só uma representação. Esse vinho representa o sangue, esse pão representa o corpo de Jesus. Mas não é, dizia ele lá, não é como dizem os católicos, que é o sangue, que é o corpo. Ele dizia isso antes de distribuir o vinho e o pão naquela igreja. Mas uma coisa chamou a atenção dele, porque quando ele ia ler a passagem na Bíblia, ele tinha dito aos fiéis que representa. Mas Jesus está dizendo aqui: tomai, isto é. Essa menor palavra, eu vou sublinhar aqui só a palavra é. Isto é o meu corpo. Isso incomodava, porque ele dizia, isso representa, isso lembra. E Jesus aqui está dizendo não, está dizendo é o meu corpo. Entende? E quando ele tomava o cálice com o vinho, e tinha dito aos irmãos daquela igreja que lembra, que representa, quando ele está lendo aqui, Jesus está dizendo, isto é, vou sublinhar a palavra é de novo, é o meu sangue. Faz um círculo aí na palavra é. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo parece, Jesus não está dizendo lembra, nem representa. Ele está dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E lá em João 6 ele diz, meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não entrará na vida eterna. Mas quem come e bebe, eu o ressuscitarei no dia final. E essas são palavras de vida eterna que São Pedro falou para Jesus. Meu irmão, isto é. Quando ele se deu conta de que a Igreja Católica prega o que está escrito aqui, e em todas as missas isso é lido, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele se tornou um diácono católico. É hoje diácono Francisco. Você pode procurar o livro dele, Nossa Senhora do Marrom Glacé. Tá, pesquisa aí na internet e encontre. É um testemunho lindo, comovente. Então, irmãos, hoje, eu quero chamar a atenção aqui no versículo 26, porque mostra Jesus cantando. A gente não costuma imaginar isso. Mas aqui o último versículo, 26, diz assim, terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantava os salmos. Que voz linda, hein? Já pensou os apóstolos ali e Jesus cantando os salmos com eles? Que coisa maravilhosa. Por isso o canto está presente na liturgia, graças a Deus. Irmãos, que nessa quinta-feira de Corpus Christi, você renove a sua fé na palavra de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é que algum padre diz isso, não é que o Papa diz isso. É a palavra de Deus. Marcos 14, 22 a 26. Que essa fé se renove no seu coração. Eu creio na palavra de Deus e por isso eu creio na Eucaristia. E eu creio na Eucaristia por crer na palavra de Deus. Então Jesus está conosco em cada celebração, na sua palavra e na Eucaristia. A missa é dividida em dois ritos, o rito da palavra e o rito da Eucaristia. Porque a Eucaristia é a palavra saboreada.
E a Bíblia é a Eucaristia que fala ao nosso coração. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!